tema da noite, que é o ceticismo. Primeiramente, nós precisamos definir o que é o ceticismo. A palavra ceticismo, ela tem uma origem grega, de uma palavra que é skepsis. Essa palavra sugere investigação, procura, busca, e essa investigação através do pensamento humano. A grosso modo, o cético é aquele que questiona e duvida da veracidade do conhecimento que ele adquire. Ele duvida das crenças que ele tem ou das crenças que o cercam. Ele coloca todas as afirmações em xeque para investigar se elas são verdade ou não. Só que o ceticismo, ele não é apenas uma postura individual. Nós vamos ver agora que o ceticismo, ele também foi uma corrente filosófica que atravessou milênios. E apesar dele sofrer mudanças, ele permanece com uma mesma premissa, e nós vamos estudar ela um pouquinho melhor, que se for levado às últimas consequências, tira todo o sentido da vida humana. Então nós vamos investigar agora um pouquinho da história. A gente vai ter que fazer um panorama breve histórico para entender de onde que o ceticismo surgiu. Então agora a gente vai voltar um pouquinho, nós vamos voltar alguns milênios e vamos ir lá para a Grécia Antiga para aprender um pouquinho melhor da onde que o ceticismo surgiu. Lá no século 6 antes de Cristo, nós começamos a observar o aparecimento de pessoas que estudavam a natureza. Se a gente for parar para pensar, a Grécia Antiga, ela era movimentada através dos mitos. Então, tudo que a pessoa observava na natureza que não tinha uma explicação plausível ou uma explicação de bate-pronto, as pessoas já atribuíam aquele fenômeno natural à ação de um deus ou alguma experiência sobrenatural. Então, para qualquer coisa que acontecia, nós tínhamos a resposta de que eram os deuses atuando. Só que esse pensamento ele começou a ser desconstruído pelos primeiros filósofos que surgiram lá no século 6 antes de Cristo, 600, 500 anos antes de Cristo. Os gregos antigos, os primeiros filósofos, eles começaram a observar a natureza e perceberam que existem certos padrões na natureza. Então, com essa observação, eles buscavam explicar qual que era a origem das coisas, das pessoas e do mundo que estavam ao nosso redor. Eles eram chamados de naturalistas, porque eles se agarravam àquilo que era expresso na natureza. Eles não estavam muito preocupados em discutir a natureza filosófica da sabedoria, da verdade, da justiça. Não. Eles se atentavam apenas aos fenômenos naturais e à investigação disso. Só que a Maressa fez um comentário muito, muito importante na live passada que merece aqui dar uma atenção. Se a gente for viver uma vida apenas apegada ao naturalismo, cedo ou tarde a gente vai perceber que nem tudo tem sentido na natureza. A gente não consegue explicar todas as coisas através da expressão natural. Nós temos os pensamentos, os sentimentos, a razão. Esses fenômenos que acontecem com o ser humano não podem ser explicados através da natureza. Por conta disso, passou um tempinho e surgiu um outro grupo de filósofos. Então, a princípio, só para recapitular, os primeiros filósofos estudavam a natureza. Mas isso foi, acontecendo, surgiram os sofistas. Os sofistas também eram filósofos. Só que eles tinham um hábito um pouco diferente. Os sofistas, eles eram itinerantes e viajavam entre cidades. O trabalho deles dentro dessas cidades era vender o conhecimento, vender as aulas deles. E por conta da observação que eles tinham das culturas, eles pararam para pensar: puxa, a natureza tem padrões absolutos,
Mas será que a sociedade também tem? Será que a sociedade se comporta da mesma forma que a natureza? Então, além de se interessar pelos fenômenos naturais, eles também se interessavam pelos fenômenos sociais ou fenômenos humanos. Ah, nessa investigação que eles fizeram, né, observando a natureza em contraste com a sociedade, eles concluíram que a natureza era absoluta e confiável. Porém, a sociedade, os seres humanos e os seus valores, não. Os valores dos seres humanos eram relativos. Então, depois de analisarem tudo isso, eles chegaram à conclusão de que não tinha como você chegar a uma verdade ou um conhecimento verdadeiro ou absoluto. Então, mesmo que você se aplicasse através da razão a conhecer, os padrões e valores humanos eram relativos. Então, aqui começa a surgir uma sementinha do relativismo. Eles afirmavam que os valores eram relativos e que a verdade não existia. Passou um tempinho, né? Pouco tempo, Sócrates apareceu. Eu não quero me alongar muito em quem foi Sócrates, senão a gente ia passar uma noite toda falando aqui. Mas Sócrates, ele se opôs a esses caras aí chamados sofistas. Por quê? Sócrates acreditava que existia uma verdade absoluta. Então, só para estabelecer, os sofistas acreditavam que não tinha uma verdade absoluta e Sócrates acreditava que sim. Sócrates acreditava que nós poderíamos alcançar a verdade através do exercício da razão e daquilo que ele chama de dialética, ou seja, através da conversa. Quanto mais perguntas eu faço, mais eu estou conduzindo o meu oponente a afirmar a verdade. Então, esse embate foi assíduo. Sócrates defendia uma verdade, enquanto os sofistas não. E percebam que é interessante que tanto os sofistas como Sócrates faziam uso dos questionamentos. Porém, os sofistas afirmavam que a verdade não existia. Já o Sócrates afirmava que é através da investigação que você consegue enxergar a verdade. Os dois usavam a metodologia da dúvida, mas cada um para o seu próprio interesse. No fim das contas, o debate que eles estavam fazendo ali é se era possível obter algum tipo de conhecimento. As perguntas eram: será que é possível conhecer a verdade? Até que ponto nós podemos conhecer a verdade? E aqui nós vamos ver surgindo duas linhas, duas abordagens filosóficas que vão permanecer a história inteira. Daqui até a modernidade, aqui do século V até a modernidade, que é o debate entre dogmatismo e ceticismo. Calma que eu vou explicar e vocês não precisam memorizar esses conceitos. Mas é importante explicar que os dogmáticos, eles criam que a verdade ela existia e ela era alcançável. Já os céticos acreditavam que era impossível a gente conhecer a verdade de forma objetiva. Então nós temos dois rivais. Passado um tempo, né, século IV antes de Cristo, chegam os filósofos que a gente estuda hoje como clássicos, que é Platão, Aristóteles. E Platão e Aristóteles também acreditavam que existia uma verdade que poderia ser alcançada. Então, Platão e Aristóteles são os dogmáticos, só para vocês terem aí mais ou menos uma noção, também aqui está no slide. Só que aí nós chegamos onde eu gostaria de chegar. Nós chegamos no século III antes de Cristo, que surge uma figura interessantíssima, que se chama Pirro de Elis. Apesar da dúvida já existir ali no meio dos filósofos, foi o Pirro que propôs que nós deveríamos nos apegar à dúvida. Ele dizia mais ou menos o seguinte: bom, o conhecimento é impossível de ser atingido. Então, o que a gente pode fazer de bom é simplesmente se apegar à incerteza e viver a vida a partir disso.
De acordo com ele, a gente deveria se ater somente à dúvida. Uma vez que é impossível você conhecer a verdade, a melhor atitude que você pode ter, segundo o Pirro, é parar de analisar as coisas, anular o seu juízo, cancelar ou suspender todo o julgamento que você tem sobre as coisas. Parar de observar o, o ser humano e determinar um juízo de valor como se a atitude dele fosse boa ou ruim. De que importa, segundo o Pirro, você saber se aquilo é bom ou ruim? No fim das contas, não tem como você alcançar a verdade, segundo ele. Então, o melhor que você pode fazer é parar de analisar as coisas. Você viver na tranquilidade. O que que ele dizia? O exercício filosófico, ele é um exercício guiado pela curiosidade. Você olha uma coisa e você pensa: "Puxa, por que que essa coisa é como é?". Isso é a curiosidade que movimenta o ser humano. Mas vamos pensar de acordo com a cabeça do Pirro. Olhando para trás, vieram os naturalistas, que falaram que a verdade estava na natureza. Depois vieram os clássicos, Platão e Sócrates e Aristóteles, que falaram: não, vamos usar a razão. Só que no fim das contas surgiu um monte de escola filosófica e ninguém tinha certeza de nada, era uma confusão filosófica. Olhando para tudo isso, na perspectiva de Bill, ele falou: puxa, só causa inquietação o conhecimento. Conhecimento te deixa inquieto o tempo todo. E isso é o oposto da tranquilidade. Na cabeça dele, para você alcançar a felicidade, você tinha que viver uma vida tranquila. Então você tinha que parar de esquentar a moringa com o assunto difícil, era basicamente isso. Então, para você alcançar tranquilidade e felicidade, você precisava se abster de todo pensamento crítico. Se Pirro estivesse vivo hoje, ele iria concordar com aquela frase, né? A ignorância é uma bênção. Ele ia dar like para isso. Pirro, com esse pensamento dele, ele está propondo uma fé na dúvida. É quase como se fosse uma religião mesmo. O que ele está afirmando é que se você duvidar e permanecer duvidando, você vai ficar feliz e tranquilo. Só que existem alguns relatos bem engraçados sobre a história de Pirro, que ele duvidava tanto, ele anulava tanto o seu julgamento, que até a vida dele ele colocava em perigo. Então, ele estava chegando perto ali de um precipício, ele olhava, puxa, será que é ruim mesmo ficar na beira do precipício? Aí ele olhava um pouquinho para baixo, puxa, será que é ruim mesmo se eu cair lá embaixo? Ele olhava um cachorro rosnando para ele, pensava: "Puxa, será que esse cachorro vai me morder mesmo? Como que eu posso ter certeza que esse cachorro vai me morder?". Então dizem as lendas, né, que ele se colocava o tempo todo em perigo, porque ele abstinha tanto do julgamento dele, que ele não estava nem aí para nada. Ai, só que o que acontece é que esse pensamento do Pirro é muito perigoso, e ele não pode ser levado às últimas consequências. Pirro, ele conseguiu criar vários seguidores ali junto dele, muitas pessoas seguiram ele, só que eles analisando a filosofia dele concluíram que não pode haver uma negação completa do conhecimento. Isso não é possível. Então, os seguidores de Pirro, ao invés de negarem a verdade absoluta, eles assumiam que existia a possibilidade do conhecimento, mas que essa possibilidade, ela ainda era limitada. E esse pensamento cético do Pirro influenciou muitas escolas filosóficas depois dele. E só que se a gente for parar para ver, esse posicionamento dele, levado às últimas consequências, ele é um absurdo. Ele é a própria negação